Fiuza, eu gostaria de trazer mais uma informação aqui para a discussão, porque esse estudo realizado pelo Instituto Voto Legal, ele mostra que apenas as urnas eletrônicas de modelo 2020 é que geraram o tal do arquivo log. Só para explicar, o log é aquele registro de identidade das urnas com o número correto de identificação. Então, eles falam que os outros 5 modelos de urna utilizados, eles não conseguiram encontrar esse número correto de identificação. E esse modelo 2020, ele foi usado em 40% do total das urnas nestas eleições. Que coisa, né, Paula? Não encontraram, né? Não encontraram, na maior parte das urnas, não encontraram o registro que pode atestar a segurança daquela atividade. Mas eu queria perguntar ao William Bonner, porque eu lembro bem do William Bonner falando para o Bolsonaro, candidato, né? Candidato. O senhor não queria aproveitar esse momento que eu estou, essa oportunidade que eu generosamente estou lhe dando e dizer à população que vai aceitar o resultado das urnas. Aí o presidente, na ocasião, respondeu, claro que eu vou aceitar o resultado de eleições limpas. Aí o Bonner, aquele mesmo que disse ao Lula que ele não deve nada à justiça, ele fez esse editorial. É o ministro Bonner. É o ministro Bonner. Fez o editorial no meio de uma sabatina. Eu não estou falando à toa do Bonner. Eu estou falando porque o Bonner e esse consórcio de imprensa que a gente tanto fala, sem nenhum prazer de falar, montaram essa historinha. Montaram essa historinha de que, como a Ana Paula acabou de dizer, você não pode discutir a segurança do processo. Isso foi colocado num tabu. Né? Um tabu alimentado, cultivado e fermentado todos os dias no Jornal Nacional. Não pode, você é negacionista, você é antidemocrático, você não pode discutir. Pois bem, aí eu gostaria de perguntar ao William Bonner sobre a 4ª coluna do Log, né? 4ª coluna do Log. E aí, Bonner? E o probleminha na 4ª coluna do Log que impede que se verifique que a atividade resultante, olha a terminologia técnica, eu sou um ignorante, eu estou repetindo o técnico. O que acontece quando o que é registrar, a atividade registrada, ou seja, o resultado da eleição, não pode ser conferida com o que houve no hardware. Onde foram esses votos? Por onde esses votos andaram? Eu estou me referindo ao William Bonner porque foi ele, né, ali no maior holofote que tem da imprensa, que ficou tentando trazer colocar esse tabu. É um sistema limpo, a lisura está garantida previamente, esses ministros fazendo política da hora que acordam, da hora que vão dormir, contra o presidente da República, isso não tem importância nenhuma, isso não tem nada a ver com a idoneidade que eles deveriam guardar em relação aos seus cargos. Então, o que a gente diz, né, Paulo, Augusto, Ana, para esses que tentaram advogar de maneira indefensável que esse sistema era intocável, que era um tabu discutir isso, perder o mané. Perdeu o mané. Você tentou trazer uma construção literária que está se esfacelando na cara de todo mundo. E aí, Augusto, a gente só fica com pena desse final feliz da volta à cena do crime, né? Porque a volta à cena do crime, pelo visto, pelo que os técnicos estão apurando, não parece ser um final feliz ainda, né? Exatamente. Olha, o Alexandre de Moraes tem de entender que está na hora de ele começar a responder às dúvidas, de esclarecer as dúvidas apresentadas aí com fundamentação muito sólida. É claro que por si só, o comportamento, o desempenho do Tribunal Superior Eleitoral na campanha já bastaria para que a eleição ficasse sob suspeita. É uma eleição tisnada aí pelas decisões que tomaram. Eles adotaram um candidato, tiraram da cadeia, apoiaram, ajudaram a eleger e tal, e puniam o outro candidato. Foi escandaloso o comportamento. Aí eles têm essa chance, como lembrou o Guilherme, de mostrar que, de fato, nós temos um sistema eleitoral que é orgulho nacional e perdem essa chance. Aí, não, agora eu quero ver
o que houve no primeiro turno. Isso é apostar na insegurança jurídica. Esclareçam os termos técnicos, os ministros do TSE, e provem que a coisa funcionou. Porque o povo está na rua, porque sabe disso, desconfia das irregularidades que aconteceram e quer respostas que não vêm. E aí o que começa a acontecer, que é a pior das situações numa democracia. O Alexandre de Moraes começou a ter as suas decisões desrespeitadas. Era inevitável isso. Hoje, por exemplo, ele convocou, extrapolando a sua esfera de atribuições, convocou comandantes da Polícia Militar de todos os estados para uma reunião em Brasília. É como o presidente Bolsonaro convocar todos os juízes de segunda instância do Brasil por uma reunião com o chefe do Executivo. E não foram 3 comandantes, do Rio Grande do Norte, da PM do Rio Grande do Norte, do Paraná e de Santa Catarina. O que é que ele vai fazer? O que é que ele fez com os chefes militares que disseram que não vão tolerar a remoção dos brasileiros que democraticamente estão se reunindo diante dos quartéis para pedir algum tipo de ajuda, de esclarecimento, e os comandantes não receberam os ultimatos que ele adora dar, 48 horas para isso, 2 dias para isso. Ele é que tem meia hora para começar a se explicar, porque as coisas não vão acabar bem e o Supremo, repito, que só pode se apoiar na autoridade moral, ele não tem tropas, ele está se desmoralizando por causa de comportamentos assim. Essa eleição está definitivamente sob suspeita. E repito o seguinte, o PT que passou a vida gritando fora Temer, fora FHC, fora Sarney, fora qualquer presidente que não pertencesse ao partido, vai ouvir sim, já está ouvindo fora Lula. E isso é democrático. E é a palavra de ordem que vai unindo milhões de brasileiros, né? No mínimo 58 milhões e mais um pouco. E contando. Lembrando que essa representação do PL, ela tem previsão numa resolução do próprio TSE. O artigo 51 da resolução 23673 diz o seguinte: entidades fiscalizadoras, portanto partidos políticos, poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem. Então, Fios, às vezes perguntar, mas por que questionar depois do pleito? Tem aqui a própria resolução do TSE tem essa previsão e o log é entregue depois das eleições, né? Não, exatamente. E além do que você assinala, Paula, que história é essa de uma democracia onde não pode haver controvérsia? Que história é essa de uma democracia onde você não pode demandar uma resposta de uma autoridade porque você tem dúvida? Ainda mais com este precedente dessa péssima compostura, dessa falta de decoro daqueles que conduziram o TSE, desde o Barroso, passando pelo Fachin até o Alexandre de Moraes. Fizeram política, eles desmoralizaram a corte eleitoral, que é uma coisa que também só existe praticamente no Brasil, né? O Augusto citou agora o Alexandre de Moraes convocando uma reunião de chefes de polícia, e eu estou na dúvida se ele faz isso como ministro do Supremo, se ele faz isso como presidente do TSE, porque ele não diz que todo mundo sabe que ele é corintiano. Todo mundo sabe que ele é corintiano. O Corinthians perdeu do Internacional. Ele acha que foi roubado, mas ele disse que não pôde questionar nunca. Então agora ninguém ia poder questionar. Eu sou corintiano, como todos sabem. Até hoje eu contesto a vitória do Internacional contra o Corinthians em 1976. Aquela bola que bateu na trave e bateu fora e foi dado o gol. Eu contesto até hoje, só que eu fico com a minha contestação para mim mesmo. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar quem contestar as eleições. Essa é a postura do Alexandre de Moraes. Aí, de repente, passa a eleição, ele continua agindo como se o TSE fosse um comando policial. Eu faço essa pergunta. O TSE se tornou o quê? Um comando policial? Baseado em quê? Isso que você trouxe do questionamento é absolutamente legítimo na democracia. Que história é essa?
enfiar um tabu na goela da população. É por isso que a população está na rua, é por isso que a população não sai da rua, porque ela não é mané, como diz o Luiz Roberto Barroso. Ela está acompanhando esse processo todo e hoje ela tem legitimamente todas as dúvidas sobre esse processo. E o ministro Alexandre de Moraes age de uma maneira autoritária, achando que pode dissuadir todos de buscar o esclarecimento das suas dúvidas na base da intimidação. Fez recentemente uma diligência de arrepiar, que foi pedir, determinar à Polícia Federal que pedisse os nomes dos condôminos de um condomínio no Rio de Janeiro, onde mora um empresário que virou alvo dele, por causa daquela conversa de WhatsApp. Então vai lá o ministro Alexandre de Moraes, e aí, Augusto, já não sei se faz isso como um comando policial. O que é o presidente do TSE hoje? Né? Ele determina diligências variadas, ele multa grandes produtores brasileiros, determina a multa porque ele alega que as manifestações daqueles sobre essa, como já disse a Ana, sobre essa eleição imunda, repleta de dúvidas, Alexandre de Moraes, determina que aquilo é um ato antidemocrático. Porque ele diz que o resultado da eleição está pacificado e que não tem mais controvérsia porque ele diz que não tem mais controvérsia. Então, se ele decidiu que não tem mais controvérsia, ele multa grandes produtores brasileiros do 100 mil por hora. Exato. Agora é assim. E aí eu pergunto, Augusto, é um comando policial? Ele multa como? Né? Ele determina isso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Semanas após a eleição, o Tribunal Eleitoral está multando as pessoas que andam na rua. Eu queria que um jurista explicasse, porque os juristas também estão calados, né, sobre essa matéria.